Aula 5. Espaços vetoriais com produto interno. Um produto interno em um espaço vetorial real V é uma função que associa um número real, que a gente expressa assim, a cada par de vetores U e V, de tal maneira que todos os axiomas abaixo sejam satisfeitos. Então a gente tem essas 4 propriedades aqui de produto interno. Quando a gente tem um espaço vetorial, então, que tem esse produto interno definido, a gente chama de espaço vetorial com produto interno. Então, 2 exemplos de produto interno seriam, por exemplo, o produto interno euclidiano, que a gente vai ver aqui embaixo, ou o produto interno euclidiano ponderado com pesos. O produto interno euclidiano do Rn, que a gente também chama de produto interno usual, como que ele é feito? Se eu tenho um vetor U com as componentes U1, U2 até o n, e um vetor V com as componentes V1, V2 até Vn, o produto interno entre U e V é a soma dos produtos de cada componente, certo? Isso aqui vai dar um número. Então eu multiplico o 1 vezes V1 mais o 2 vezes V2 até o n vezes Vn. E o produto interno usual a gente também representa com esse ponto aqui ao invés desse símbolo. Então isso aqui define o produto interno euclidiano de U e V. O produto interno euclidiano ponderado seria parecido com esse, só que além de você multiplicar um pelo outro, cada componente você também multiplica por um peso. Então, por exemplo, aqui eu teria um peso 1, aqui eu teria um peso 2, até um peso n. Podem ser pesos diferentes, podem ser pesos iguais, certo? Com essa definição de produto interno, a gente consegue definir a norma, ou comprimento de um vetor no meu espaço vetorial com produto interno, que a gente denota assim, e a definição é a raiz quadrada do produto interno de um vetor com ele mesmo. Com um produto interno usual, como é que seria? Seria a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, até a minha enésima componente ao quadrado, certo? A gente também tem essas desigualdades famosas de Cauchy-Schwarz e a triangular, que a gente usa bastante em provas, né? A primeira diz pra gente que o módulo do produto interno entre dois vetores é menor ou igual ao produto das normas desses dois vetores. E a segunda diz pra gente que a norma da soma de dois vetores é menor ou igual à soma das normas desses dois vetores. A gente também consegue definir o ângulo entre dois vetores, na verdade o cosseno do ângulo entre eles, sendo o produto interno entre dois vetores dividido pelo produto das normas desses dois vetores. Essa parte aqui também muito importante, vetores ortogonais. Dois vetores U e V do Rn são ditos ortogonais se o produto interno entre eles é zero, ou seja, se o produto interno entre dois vetores é zero, esses dois vetores são ortogonais entre si. Uma observação também que o vetor nulo é ortogonal a todos os vetores, porque se eu aplico o produto interno entre o vetor U e o vetor nulo, meu resultado vai ser sempre zero, para qualquer vetor U do meu espaço vetorial V. Tendo esse conceito de ortogonalidade, a gente também consegue definir um subespaço vetorial chamado de complemento ortogonal. Então, seja W um subespaço vetorial em um espaço vetorial com produto interno V. Um vetor U de V é dito ortogonal a W se U é ortogonal a cada vetor Wzinho de W. O conjunto de todos esses vetores de V que são ortogonais a W é chamado complemento ortogonal de W, denotado W com esse símbolo de ortogonalidade aqui. E o complemento ortogonal é um subespaço vetorial. Se eu tenho uma base B de W, com k vetores, né, a dimensão de W é k, um vetor Wzinho do meu subespaço vetorial W pode ser expresso como combinação linear dos meus vetores da base dele, certo? Se o zinho de V é ortogonal a todos os vetores de W, então ele também é ortogonal aos vetores da base B, porque os vetores da base B pertencem a W. Se a gente aplica o produto interno entre U e W, U sendo de V e W de W, a gente está aplicando o produto interno entre U e o W, só que W é a combinação linear dos vetores da base B, certo? Usando as propriedades de produto interno, a gente vê que isso aqui é a constante vezes o produto interno de U e V1, mais a constante aqui vezes o produto interno de U e V2, até a constante AK vezes o produto interno de U e VK. Só que o produto interno de U e V1, o produto interno de U e V2 e o produto interno de U e VK são zero, porque U é ortogonal a esses vetores. Então a gente fica com 0, 0, 0. O que significa isso?
significa que se U é ortogonal a todos os vetores de uma base de W, ele automaticamente vai ser ortogonal a todos os vetores de W. Ou seja, para determinar o complemento ortogonal de W, a gente só tem que resolver o sistema em que o nosso vetor U genérico ele é ortogonal a todos os vetores de uma base do meu subespaço W. Se a gente tem n maior que k a dimensão de V, sendo U pertencente a V, né, e W um subespaço vetorial do espaço vetorial V, o sistema que a gente vai estar resolvendo vai ser o quê? Vai ser produto interno entre U e V1 vai ser esse aqui, e a gente quer que seja igual a zero, para a gente achar o complemento ortogonal. Mesma coisa para o segundo, até o meu késimo vetor da base B de W, certo? Então eu tenho essas k equações iguais a zero. Na forma matricial, de novo, eu tenho uma matriz de coeficientes, esses são os coeficientes que aparecem aqui, e é um sistema homogêneo, porque eu quero que tudo seja igual a zero, que é a minha condição de ortogonalidade. E se a gente for ver também, esses coeficientes aqui são quem? O meu primeiro vetor da base, o V1, ele é A1, A12, A1N. Se a gente for olhar aqui, ó, isso aqui são os coeficientes na primeira linha. Meu segundo vetor, V2, é A21, A22 até A2N. Isso é a minha segunda linha. Ou seja, colocando os vetores da base B de W como vetores linhas, a solução do sistema homogêneo associado é o complemento ortogonal de W, que a gente chama de W ortogonal, né? Então isso aqui é uma maneira de a gente conseguir o complemento ortogonal. Se a minha matriz dos coeficientes é uma matriz M por N, o espaço nulo de A e o espaço linha de A são complementos ortogonais em Rn em relação ao produto interno euclidiano. O espaço nulo de A transposto e o espaço coluna de A são complementos ortogonais em Rm em relação ao produto interno euclidiano. E também uma observação que o complemento ortogonal do complemento ortogonal de W é o próprio W, certo? Soma de subespaços vetoriais. Se U e W são subespaços vetoriais de V, o conjunto de todos os vetores U mais W pertencentes a V, tais que U pertencem a U e W pertence a W, é o subespaço S de V da soma de U e W, ou seja, o subespaço S é a soma desses dois subespaços. Para determinar o subespaço S, podemos achar um subespaço gerado por uma base que contenha os vetores de uma base A de U e os vetores de uma base B de W. Então, para achar o subespaço soma, a gente pega uma base A de U, uma base B de W, pega todos os vetores, tanto de A quanto de B, e faz o gerado dos dois. Ou seja, o subespaço S é o gerado de um conjunto união de A e B, onde A é uma base de U e B é uma base de W. Bem tranquilo. De maneira similar, a interseção de subespaços vetoriais seria o quê? Se U e W são subespaços vetoriais de V, o conjunto de todos os vetores Vzinhos de V, tal que V pertença tanto a U quanto a W, é o subespaço I de V da interseção de U e W, ou seja, o subespaço I, interseção, né, é o subespaço interseção de U e W. O que a gente faz? A gente quer verificar que o vetorzinho V pertença tanto a W e Vzinho pertença a U. Como que a gente faz isso? A gente analisa as restrições de cada subespaço. Então eu tenho que as restrições do meu subespaço I são as restrições do meu subespaço U e as restrições do meu subespaço W. A gente vai fazer exercícios de soma e interseção também para reforçar esses pontos. Também, em relação à soma e interseção, a gente tem essa definição de soma direta de subespaços, que ocorre quando, se U e W são subespaços vetoriais de V, a gente diz que V é soma direta desses subespaços, denotado por U, com esse símbolo aqui, W, é uma bola com sinal de mais, se a soma dos subespaços U e W dá o meu espaço vetorial V, e a interseção de U e W é apenas o vetor nulo. Se isso é satisfeito, a gente diz que V é soma direta de U e W, certo? Para essa definição, a gente nem usou o conceito de produto interno, mas qualquer espaço vetorial V é soma direta de um subespaço vetorial com seu complemento ortogonal. Então a gente pode usar isso aqui também para achar uma soma direta.
Conjunto ortogonal. Um conjunto de vetores em um espaço vetorial com produto interno é dito conjunto ortogonal se todos os vetores nesse conjunto são ortogonais entre si. Então, para verificar isso aqui, é só verificar a ortogonalidade entre todos esses vetores. Conjunto ortonormal. Um conjunto ortogonal é dito conjunto ortonormal se todos os vetores no conjunto têm norma unitária. Então, como que a gente consegue um conjunto ortonormal? Apenas normalizando os vetores de um conjunto ortogonal. Então, a gente vai pegar os vetores de um conjunto ortonormal e dividir eles pela própria norma. Assim, a gente consegue um vetor normalizado, ou seja, a norma dele vai ser 1. E aí, a gente vai fazer isso para todos os meus vetores do meu conjunto. Aí, aqui algumas observações, que um conjunto ortogonal de vetores não nulos é linearmente independente e forma uma base para o espaço vetorial para ele gerado. Um conjunto de vetores ortogonais não nulos forma uma base ortogonal e um conjunto ortonormal de vetores forma uma base ortonormal. Se a gente lembrar também, uma base ortonormal, a gente viu em transformações lineares que um operador ortogonal representa uma base ortonormal, ou seja, também uma matriz ortogonal, em que a transposta é igual à inversa. Certo? É isso que está falando aqui, que a representação de uma base ortonormal é uma matriz ortogonal. Outra coisa também é que os vetores linhas de uma matriz A ortogonal, ou seja, ela representa uma base ortonormal, formam uma outra base B ortonormal de Rn. Então, se eu tenho uma base ortonormal, a transposta dela também vai ser uma base ortonormal. O determinante de uma matriz ortogonal é sempre mais 1 ou menos 1. Quando o determinante de uma matriz ortogonal é mais 1, a base correspondente pode ser obtida pela rotação da base canônica desse espaço vetorial. Quando o determinante de uma matriz ortogonal é menos 1, a base correspondente pode ser obtida pela composição de uma rotação e uma reflexão da base canônica desse espaço vetorial. Quando a gente for falar de cônicas, a gente vai ver que a gente não quer trabalhar com reflexão, então a gente vai sempre preferir pegar uma matriz ortogonal que tem determinante mais 1. Coordenadas em relação a uma base ortonormal. A gente já viu as coordenadas em relação a uma base qualquer, mas em relação a uma base ortonormal em um espaço vetorial com produto interno, a gente pode fazer o seguinte. Um vetor W qualquer, se a gente tem uma base com esses vetores U's aqui, a gente consegue expressar o vetor W como combinação linear dos vetores da base. Se dos dois lados a gente aplica o produto interno com o primeiro vetor da base, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter 1, porque é uma base ortonormal, então esses vetores são unitários. O produto interno de um vetor unitário com ele mesmo é 1. E esses outros produtos aqui vão ser todos zeros, porque o produto interno entre dois vetores ortogonais é sempre zero. Então, quando a gente aplica o produto interno a U1, todos esses termos aqui morrem, dão zero, né? Só sobra esse termo aqui, que dá 1. Então, a gente tem que o produto interno entre W e U1 é o próprio K1, que é o coeficiente que multiplica o U1 da minha equação de combinação linear. Se a gente repete isso para cada vetor da minha base ortogonal, a gente acha que o produto interno de W com o vetor da base é o coeficiente que multiplica aquele vetor na minha combinação linear. Ou seja, a minha expressão do W fica que o meu K1, né, ele é esse produto interno, o meu K2 ele é esse produto interno, até o meu Kn, que é esse produto interno. Então, uma forma de escrever W é o produto interno de W com U1 vezes U1, mais o produto interno de W com U2 vezes U2, até o produto interno de W com UN. Coordenadas em relação a uma base ortogonal. Então, os vetores não estão mais normalizados. O que a gente poderia fazer? A gente poderia normalizar esses vetores. Então, se V1, V2 até Vn é uma base ortogonal, se a gente divide pela norma, a gente tem uma base ortonormal. E numa base ortonormal a gente já viu que é essa expressão aqui. Então, substituindo os valores dos meus vetores ortonormais da minha base por esses vetores da minha base ortogonal, a gente consegue essa expressão aqui, que a gente também consegue botar esse módulo aqui para fora, certo? Então fica módulo ao quadrado. E se a gente for olhar, cada um desses termos aqui é o quê? É a projeção do meu vetor W sobre um vetor da base. Se a gente lembrar a definição de projeção ortogonal, né?
É justamente isso que está aqui. A gente tem o produto interno de W e V1 dividido pela norma de V1. Quem que é a norma de V1? É o produto interno de V1 com ele mesmo na direção de V1, ou seja, vezes V. Então, em uma base ortogonal, a gente consegue escrever W como a soma de todas as projeções de W sobre cada vetor da base. Teorema da projeção. Se W é um subespaço de dimensão finita de um espaço vetorial com produto interno V, então cada vetor U, que pertence a V, pode ser expresso de forma única, onde W1 de W é chamado projeção ortogonal de U em W, e W2, que pertence ao complemento ortogonal de W, é chamado de componente de U ortogonal a W. Então, o meu vetor U é a projeção de U sobre um subespaço W, mais a projeção de U sobre o complemento ortogonal de W. A gente pode também reorganizar os termos para ter que a projeção de U sobre o complemento ortogonal de W é U menos a projeção de U sobre meu subespaço W. Mas o que seria a projeção sobre um subespaço? Se eu tenho uma base ortonormal de um subespaço, essa projeção seria o produto interno de U com U1 vezes U1 mais o produto interno de U com U2 vezes U2 até o produto interno de U com UN vezes UN. E para uma base que não é ortonormal, mas é ortogonal, essa S', que tem esses vetores V1, V2 até Vn, essa projeção seria a projeção de U sobre o primeiro vetor mais a projeção de U sobre o segundo até o meu último vetor. Para finalizar, a gente tem esse processo chamado ortogonalização de Gram-Schmidt, que funciona da seguinte forma. Suponha que a gente tem uma base qualquer de um espaço vetorial com produto interno. Então a gente tem uma base com V1, V2 até Vn. E a partir dessa base, a gente queira conseguir uma base ortogonal. Como que a gente pode fazer isso? A gente pega um vetor qualquer e a gente fixa ele. A gente consegue o nosso primeiro vetor da minha base ortogonal, chamei W1, vai ser igual a um vetor qualquer, peguei o meu primeiro. Para o meu segundo vetor da minha base ortogonal, eu vou pegar a projeção do meu segundo vetor da minha base original sobre o complemento ortogonal do subespaço gerado pelos vetores que eu já tenho na minha base, que é só o W1 por enquanto, né? O meu W1 é o gerado do W1, certo? Então, eu vou projetar o V2 sobre o complemento ortogonal desse subespaço aqui, que como a gente viu seria o quê? Seria V2 menos a projeção de V2 sobre esse subespaço aqui. A gente viu que isso aqui é uma outra forma de fazer a projeção sobre o complemento ortogonal. E quem que é a projeção? É essa expressão aqui. Então, utilizando essa expressão aqui, a gente consegue o nosso segundo vetor da minha base ortogonal. Para o meu terceiro vetor, a gente vai fazer a mesma coisa. Meu terceiro vetor é a projeção do meu terceiro vetor da minha base original sobre o complemento ortogonal de W2. Quem é W2? É o gerado pelos meus vetores que eu já tenho na minha base, que é W1 e W2. E quem que seria isso? Seria V3 menos a projeção de V3 sobre esse subespaço W2, que seria quem? Seria V3 menos a projeção de V3 sobre W1, meu primeiro vetor, menos a projeção de V3 sobre W2, que é meu segundo vetor. E assim por diante, até que meus n vetores estejam ortogonalizados. Então, no final do meu procedimento, eu vou ter uma base ortogonal, e se eu quiser uma base ortonormal, eu só preciso normalizar os meus vetores.